Da tribuna da Câmara, o deputado federal Neucimar Fraga fez duras críticas ao parlamento por sua omissão contínua em reagir aos atos arbitrários de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O deputado apontou que a Câmara observa, sem reação, a censura a deputados federais no exercício do mandato em violação a direitos constitucionais. Fraga apontou: "E agora continuamos vendo, senhor presidente, lideranças deste país sendo censuradas, como o vereador e deputado federal mais votado do Brasil, com 1,5 milhão de votos, o Nicolas de Belo Horizonte, que teve as suas redes sociais derrubadas, como a nobre deputada Carla Zambelli deste parlamento, assim como já esteve o deputado Ottoni de Paula há mais de 1 ano reclamando nesta casa." O deputado explicou que a maior responsabilidade é do Senado e questionou os motivos para a omissão dos senadores. Ele disse: "Este parlamento tem que reagir, muito embora saibamos que a nossa capacidade de ação na Câmara dos Deputados é bem menor do que no Senado. Parece que nós temos um Senado onde muitos senadores ou são frouxos ou têm rabo preso com a justiça porque não têm coragem de reagir, não têm autoridade para convocar o ministro do Supremo ou o ministro do TSE para esclarecer e expor essas arbitrariedades que estão fazendo. Praticamente a única coisa que nos cabe neste parlamento, aqui na Câmara, a prerrogativa que nós temos é cortar o salário ou orçamento do Supremo Tribunal Federal, que é a única coisa que passa por aqui e que nós teríamos condição de fazer, porque está tudo na competência dos senadores." Neucimar Fraga fez um apelo: a sociedade brasileira tem que reagir, porque assim começou na Venezuela também, com a ditadura do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário daquele país. E a sociedade brasileira e a sociedade organizada e o nosso parlamento, senhor presidente, tem que dar uma resposta a essa censura, a essa ditadura do judiciário que está sendo aplicada de forma irresponsável e dura contra quem tem o direito constitucional de se expressar pelas redes sociais. Há mais de 3 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve a sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Apesar de alguns senadores, como o senador Eduardo Girão e o senador Lazier Martins, agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos.
O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, também conhecido como Inquérito do Fim do Mundo, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato parlamentar por palavras em vídeo. Foram informados sobre o grave estado de saúde do jornalista Wellington Macedo quando estava em greve de fome após ser preso por mostrar uma manifestação. Também foram informados sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio, que perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente enquanto esteve preso por crime de opinião. Os senadores sabem que o jornalista Alan dos Santos se encontra exilado. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, canais e sites conservadores têm sua renda confiscada há mais de um ano. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, queria chamar a atenção de Vossa Excelência, na presidência dessa casa, para um assunto que já foi amplamente falado e discutido aqui nesse plenário. A censura aplicada pelo STF e pelo TSE durante o processo eleitoral e pós-eleição, deputado Antônio de Paulo. Nós estamos acompanhando a quantidade de pessoas, de lideranças políticas, religiosas, lideranças empresariais, que estão sendo censurados pelo TSE de forma arbitrária, no seu direito de se expressar. Durante o processo eleitoral, a justificativa é que estava tumultuando o processo eleitoral, a ponto de uma ministra da Suprema Corte dizer que voltou provisoriamente pela inconstitucionalidade e aplicação da Constituição brasileira, mas que após as eleições não poderia se aplicar aquela brecha, aquela exceção que ela abriu mão ou usou durante aquela votação. E agora a gente continua, senhor presidente, vendo lideranças desse país sendo censuradas, como o vereador e deputado federal mais votado do Brasil, com 1,5 milhão de votos, o Nicolas, de Belo Horizonte, que teve as suas redes sociais derrubadas.
a nobre deputada Carla Zambelli desse parlamento, assim como já teve o deputado Otônio de Paula, há mais de um ano, reclamando nessa casa. Esse parlamento tem que reagir, muito embora, deputado Antônio de Paula, a gente sabe que a nossa capacidade de ação na Câmara dos Deputados é bem menor do que no Senado, mas parece que nós temos o Senado, onde muitos senadores ou são frouxos ou têm rabos presos com a justiça, que não tem coragem de reagir, não tem autoridade para convocar o ministro Supremo, o ministro do TSE, para esclarecer e expor essas arbitrariedades que estão fazendo. A única coisa praticamente que nos cabe nesse parlamento aqui na Câmara, da prerrogativa que nós temos, é só se a gente cortar o salário ou o orçamento do Supremo Tribunal Federal, que é a única coisa que passa por aqui, que nós teríamos condição de fazer, porque está tudo na competência dos senadores. Mas a sociedade brasileira tem que reagir, porque assim começou na Venezuela também, com a ditadura do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário daquele país. E a sociedade brasileira e a sociedade organizada e o nosso parlamento, senhor presidente, tem que dar uma resposta a essa censura, essa ditadura do judiciário que está sendo aplicada de forma irresponsável e dura contra quem tem o direito constitucional de se expressar pelas redes sociais. Ok. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, estamos iniciando um novo ciclo político no Brasil e com as eleições do segundo turno para governos e para presidente da República e com a eleição do novo presidente do Brasil, eu estava lendo atentamente as felicitações de algumas lideranças internacionais sobre as eleições no Brasil, e uma delas principalmente me chamou a atenção, e é do presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, e ele fala o seguinte: senhor presidente, a vitória do povo brasileiro, que neste dia 30 de outubro elegeu Lula como seu novo presidente. Viva os povos determinados a serem livres, soberanos e independentes. Hoje no Brasil, a democracia triunfou. Eu fico, senhor presidente, refletindo sobre a cara de pau do Maduro. Dizer que nessa data, dia 30 de outubro, com a eleição do novo presidente do Brasil, a democracia triunfou no Brasil. Que democracia, Maduro, você está falando? Um presidente genocida que criou uma guarda de elite que fuzilou mais de 7.000 venezuelanos nos últimos anos. Um presidente genocida, Maduro, como você, que matou milhões de venezuelanos de fome, que fez com que milhões de venezuelanos pudessem migrar-se para o Brasil, passando fome, abandonando tudo. Um presidente de um país que censura arbitrariamente a imprensa daquele país, que fechou os meios de comunicações, que censura a internet. Falar, Maduro, que no Brasil a democracia triunfou é muita cara de pau. E quando a gente começa a ler e a perceber o nome das autoridades internacionais que parabenizaram o Brasil pelo triunfo da democracia, como Maduro, o presidente da Nicarágua, o presidente da Coreia do Norte e também de Cuba, a gente fica refletindo: que democracia que nós teremos daqui por diante? Será a mesma democracia que impera nesses países? Será a mesma democracia vivida na Coreia do Norte, em Cuba? Só mais 30 segundos, senhor presidente.
na Venezuela, na Bolívia e em outros países, porque essa nós não queremos no nosso país. A democracia que nós queremos no nosso país é a democracia que nós defendemos: respeito à Constituição, respeito à liberdade de expressão. Aliás, liberdade essa censurada terrivelmente pelo Supremo Tribunal Federal e pelo TSE.